Meu nome é Matheus, eu sou médico de família e comunidade, coordeno o setor do Espaço Viver Bem aqui na Unimed Joinville, que é um setor que trata de medicina preventiva. E hoje vamos conversar sobre a campanha Outubro Rosa, focando no câncer de mama e na saúde integral da mulher. Como acontece o câncer de mama? O câncer, em geral, ele acontece por um problema no DNA da célula. Então, as células têm um processo de divisão natural, normal, do ciclo celular, para a reposição dos tecidos, e por causa de agentes cancerígenos relacionados ao ambiente, à exposição à radiação, ou algum alimento, ou substâncias tóxicas, nessa divisão o DNA se rompe e acaba sofrendo uma alteração. Nisso a célula começa a se dividir descontroladamente e forma-se um tumor. Esse tumor vai aumentando, pode invadir outros tecidos, o que altera a fisiologia normal dos tecidos, o metabolismo energético como um todo do organismo. É isso que pode levar, inclusive, a pessoa a ter doenças graves, inclusive e a óbito. De todos os tipos de câncer, o mais comum no sexo feminino é o câncer de mama, por isso que nós estamos fazendo essa campanha do Outubro Rosa. E no câncer, no caso da mama, a gente sabe que o local de proliferação anormal dessas células acontece ou nos ductos mamários ou nos lóbulos mamários, que são as estruturas que produzem leite na fisiologia normal da mama. E a gente sabe que esse câncer está associado principalmente a um fator de idade. Então, nos próximos anos, não só é o mais frequente, mas ele vai aumentar muito. Nos próximos 20 anos, nós temos uma estimativa de aumento de 47% na incidência do câncer de mama na mulher. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Pois bem, os fatores de risco para o câncer de mama são relacionados à exposição da mulher ao hormônio estrógeno. Então, o primeiro fator de risco é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de ter o câncer de mama. E, claro, predominantemente acontece no sexo feminino, mas não é impossível de acontecer também no sexo masculino, mas é muito raro. No caso da mulher, então, por exemplo, se ela teve uma menstruação muito cedo, abaixo, por exemplo, dos 12 anos, ou ela continuar menstruando depois dos 55 anos de idade, né, depois de um período que, em média, as mulheres já param de menstruar, ela está mais exposta ao hormônio estrógeno. Isso aumenta o risco do câncer de mama. Além disso, não ter tido filhos ao longo da vida, ou ter filhos só depois dos 30 anos, ou mesmo tendo filhos não amamentar, também aumenta a exposição, né, ao hormônio do ciclo menstrual normal, que é o estrógeno. E claro, a reposição hormonal exagerada, ou o uso ou abuso dos anticoncepcionais hormonais que tenham esse componente estrógeno, acaba aumentando também o risco do câncer de mama. Além disso, nós temos um risco genético não relacionado diretamente ao estrógeno, que a gente acaba identificando por ter casos na família de câncer de mama, principalmente parente de primeiro grau, de uma maneira muito precoce, antes dos 50 anos de idade, né, por exemplo. Ou casos de câncer de ovário, casos de câncer de mama bilateral, ou seja, dos dois lados, né, também na família. Isso também aumenta o risco daquela mulher ter o câncer mais precocemente. E em alguns casos, normalmente, por exemplo, a gente faz um estudo genético na mulher que já desenvolveu o câncer, e se nesse estudo identificar um gene, que é o BRCA1, por exemplo, ou BRCA2, que aumenta o risco do câncer, a gente acaba também rastreando as mulheres parentes de primeiro grau para exatamente saber se há esse risco aumentado do ponto de vista genético. E, como a gente falou lá no começo, existem fatores relacionados aos hábitos de vida, como consumo excessivo de álcool ou excesso de peso, aí inclui principalmente alimentação
não equilibrada, excesso de consumo de carboidratos, acaba aumentando o peso corporal, e isso é um fator de risco também para o câncer de mama, porque a gordura corporal pode produzir também o hormônio estrógeno. Então a gente relaciona aí a inatividade física, sedentarismo, e em algumas situações também a gente lembra da exposição e radiação. Pessoas que trabalham em ambientes de radiação, radiologia, por exemplo, a gente tem que lembrar que há um risco aumentado para desenvolver o câncer de mama. Como é feita a detecção precoce do câncer de mama? A detecção precoce do câncer de mama é realizada para todas as idades, para todas as mulheres adultas, através do autoexame. A gente começa por ali. Então a gente sempre orienta as mulheres a conhecerem o próprio corpo, na hora do banho, na hora de se ver no espelho, para fazer a palpação das próprias mamas, conhecerem bem o próprio corpo, para detectar alterações de uma maneira mais precoce. Por exemplo, pode acontecer do mamilo inverter, ou aparecer uma secreção, um corrimento só de um lado, né, no mamilo. E a alteração mais frequentemente ligada ao câncer de mama são nódulos mamários que a mulher percebe na hora de palpar as próprias mamas. Lembrando que essas alterações podem ser benignas na maioria dos casos, principalmente para mulheres jovens. O que chama atenção é quando essas alterações são persistentes, ou seja, passa um ciclo menstrual, passam-se 2 ciclos menstruais e aquelas alterações persistem. Nesse caso, a gente recomenda fortemente que a mulher procure sim um serviço de saúde, consulte o seu médico para saber se isso realmente é uma alteração mais grave. Provavelmente o médico vai fazer o exame físico e aí ele vai solicitar exames de imagem complementares. Os exames de imagem mais comuns que a gente usa para fazer essa identificação é o ultrassom de mama, se for uma mulher mais jovem, ou a mamografia, se for uma mulher de mais idade. Depende então de cada caso. E nesses exames aparece uma classificação lá no final do laudo, que é o chamado BIRADS, BIRADS de 1 a 5. O BIRADS 1, 2 são alterações benignas. O 3 significa que o radiologista precisa investigar mais profundamente. O 4 e o 5, sim, já é uma alteração mais sugestiva do câncer de mama. E aí, a partir disso, a gente começa a aprofundar a investigação através, por exemplo, de biópsia daquele nódulo, por exemplo. Além disso, né, isso eu mencionei, como isso acontece, claro, através do autoexame, através de uma alteração que é identificada pela própria mulher ou pelo médico durante o exame físico. Mas, além disso, é muito importante que mesmo mulheres que não tenham nenhum sintoma, nenhum sinal, acima dos 50 anos de idade, devido ao risco aumentado, a gente faz uma campanha de rastreamento. E aí, nesse caso, sempre com a mamografia. A partir dos 50 anos até os 74 anos de idade, todas as mulheres deveriam fazer, então, é uma recomendação da medicina, né? Fazer o exame pelo menos a cada 2 anos, a mamografia, mesmo sem ter sintoma nenhum. É tão importante essa campanha, que é a campanha do Outubro Rosa, que a Unimed está fazendo uma campanha especial neste ano de 2022, que é sobre isenção de coparticipação. E informe-se nas redes sociais que vocês vão saber como que funcionará essa campanha. Lembrando que a mamografia, esse rastreamento, tem essa faixa etária de recomendação de 50 anos até os 74 anos, porque foram estudos que evidenciaram que os riscos da mamografia são menores que os benefícios de se detectar o câncer de mama. Se a gente fizer a mamografia para idades mais precoces, mulheres mais jovens, haverá um risco, por exemplo, de ter falsos positivos, falsos negativos e a mulher ser submetida a procedimentos desnecessários. Como é feito o tratamento para o câncer de mama? O tratamento do câncer de mama depende de uma série de fatores. Por exemplo, depende do tamanho do tumor, da localização,
se há ou não metástases. Por exemplo, também se depende da idade da mulher, quando que foi acometido o câncer de mama, quando que foi detectado. Depende se a mulher tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença. É feito normalmente um estudo com o material da biópsia, um estudo de receptores, se aquele tumor, se aquele câncer, ele é sensível ou não a determinados tipos de hormônios ou outros tratamentos, para aí sim, depois de todo esse estudo, o médico, o mastologista, decidir qual que é a melhor estratégia de tratamento. Hoje em dia, felizmente, com o avançar da ciência, da medicina, nós temos muitas opções de tratamento cada vez menos invasivo e menos agressivo para a mulher. Então, por exemplo, nós temos hoje vários métodos de cirurgia mais conservadoras, menos invasivas, radioterapia, a quimioterapia também nós temos hoje diversas opções, a terapia hormonal focada no câncer de mama, terapia biológica. Então, nós temos uma série de opções que depende daqueles critérios que eu mencionei. Claro que ao lado de tudo isso, é muito importante que a mulher receba um apoio, um suporte, principalmente emocional, durante toda essa jornada de tratamento. Então é necessário que haja uma equipe multidisciplinar, não é somente o médico, o mastologista, mas também é necessário, geralmente a mulher é acompanhada por um psicólogo, por um nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, para que esse tratamento ocorra da forma mais suave e a reabilitação aconteça de uma maneira mais rápida e confortável possível para a mulher. Aqui na Unimed nós temos um grande centro especializado em oncologia dentro do próprio recurso aqui do Hospital da Unimed, né, o Centro Oncológico, e também nós temos o Centro de Diagnóstico de Imagem, que oferece todos os recursos necessários para todos esses tratamentos que eu mencionei. Além disso, né, a gente sempre lembra que é muito importante nessa jornada a mulher receber um apoio que é fundamental da família e dos amigos, das amigas, para justamente que essa fase transcorra da maneira mais tranquila possível para a mulher. Então, como prevenir o câncer de mama? Além da detecção precoce que a gente mencionou, que é importante, fazer um rastreamento do câncer de mama, existem vários hábitos de vida que a gente pode ficar atento para que o câncer de mama seja evitado. A gente sabe que muitos estudos mostram que uma boa porcentagem dos cânceres de mamas poderiam ser evitadas se houvesse essa modificação do estilo de vida. Por exemplo, alimentação saudável. É muito importante ter uma alimentação equilibrada. Quando a gente monta o prato, por exemplo, aqui uma dica rápida, a gente sempre tenta imaginar uma linha, né? Dividindo o prato, mostrando que metade do prato pode ser preenchido com vegetais, salada, por exemplo, um quarto com alguma proteína animal ou vegetal e o outro quarto com carboidrato, né, arroz, macarrão, de preferência integral, o máximo possível, 100% integral. Além disso, evitar doces, bebidas açucaradas no nosso dia a dia, que levam, com certeza, ao aumento da ingestão de calorias e aumento do peso corporal. Além disso, é importante a prática regular de atividade física, começar devagar, saindo do sedentarismo, até chegar, por exemplo, pelo menos a 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos por dia, de uma atividade leve, moderada, uma caminhada, algo que traga prazer e até mesmo relações sociais mais saudáveis, né? A gente recomenda também, intercalado com essa atividade leve e moderada, pelo menos 2 vezes por semana, alguma atividade de resistência muscular, por exemplo, musculação. Isso é bem importante também, não só para o câncer de mama, mas para o risco cardiovascular. É muito importante moderar ou evitar o consumo de bebida alcoólica, evitar totalmente o uso de cigarros. Do ponto de vista hormonal, o que é possível, né, lembrando que a gente sempre lembra, é amamentar, né, quando tem um filho,
o maior período possível, porque isso é um fator de proteção para o câncer de mama. E, claro, fazer consultas regulares com o seu médico de referência, exatamente para observar todos esses aspectos, fazer exames periódicos, não só para o câncer de mama. A gente aborda o câncer de mama no Outubro Rosa, mas a gente não pode esquecer a saúde integral da mulher. Então há outros tipos de rastreamentos, outros tipos de câncer que merecem ser rastreados, e outras ações de prevenção, como vacinação e outros, que é feito, recomendado dentro de uma consulta médica. Então sempre consultar seu médico regularmente.